Bem, pessoal, essa questão 29, né, é uma questão um pouco extensa, porque a gente tem que encontrar a alternativa incorreta, né? Então, nesse tipo de situação, o ruim é porque a gente tem que analisar caso a caso, né? Então, o primeiro caso, ele está dizendo que o somatório, né, esse símbolo aí significa somatório, de n variando de 1 até 20, da expressão 3n mais 1 é igual a 650, né? Então vamos entender isso daqui, né? Isso aqui significa que eu tenho uma sequência de números que é escrito na forma 3n mais 1 e o n varia de 1 a 20. Então, por exemplo, quando n é igual a 1, eu tenho o primeiro número. Quem vai ser o primeiro número? Vai ser 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 mais 1 é 4, né? Quando n é igual a 2, eu tenho o segundo número. Então, eu vou ficar com o quê? 3 vezes 2 mais 1, né? Que vai ficar 7. Quando n é igual a 3, eu vou ficar com 3 vezes 3 mais 1. Então, vai ficar 10. E quando n é igual a 20, eu vou ficar com 3 vezes 20 mais 1. Então, 65, né? Então, percebam que essa sequência de números é uma PA, né? Ó, do 4 para o 7, né? Aqui aumentou 3. Do 7 para o 10 também aumentou 3. E isso vai continuar, né, sucessivamente. Então, como a diferença de um número para o outro sempre é a mesma, eu estou com um problema de PA, tá certo? E como ele quer saber o somatório, né? Esse símbolozinho aqui, ele representa a ideia de somatório, a soma de todos os elementos aí, no caso até o 20º. Nós temos a regra da soma dos termos de uma PA, que é o primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos, né? Dividido por 2, tá certo? Então, nesse caso aqui, o primeiro termo da PA é 4. O último termo da PA é 65. O número de termos é 20. E eu divido aqui por 2. Né? Então, a soma dos 20 primeiros termos aqui vai ficar sendo... Opa, 65 não, né? 61, já estava dando a resposta, né? O último termo aqui não é 65, perdão. Aqui é 61, tá certo? 3 vezes 20, 60, mais um 61. Já estava colocando a resposta aqui dessa soma, né? Então, a correção aí para vocês. Então, vai ficar 65 vezes 20 dividido para 2, 10. Então, a resposta 650, tá bom? Então, o item A está correto, né? Ele não está errado, não. Então, essa resposta está certa. Então, vamos para o item B, né? No item B, vou apagar aqui para fazer o item B. No item B, ele fala o seguinte, ó. No item B, ele fala que se a sequência, né, MNP é uma PA, então, né, F de M, F de N e F de P também é uma PA, né? É uma PA. Sabendo nesse caso aqui, né, sabendo que a função f, né, que é a função f, vamos colocar aqui f de x é uma função afim, né? Isso é verdade? Função afim. Isso é verdade? Sim. Essa é uma propriedade da progressão aritmética, tá certo? Então isso aqui sempre vai ser verdade, tá bom? Não vou fazer a demonstração desse caso específico, né? Uma demonstração um pouco formal. É formal demais para esse momento, tá certo? Então, assim, essa propriedade é válida. A gente pode colocar, por exemplo, uma situação que a gente verifica isso daí, né? Claro que o exemplo não prova para todos os casos, mas existe a demonstração que prova realmente para todos os casos. Então, imagine que eu tenho essa PA, ó, 3, 5 e 7, né? Aqui aumenta de 2 em 2, certo? Então, isso aqui é uma PA.
Porque do 3 para o 5 aumentou 2 e do 5 para o 7 aumentou 2 também. Então, é uma progressão aritmética. Então, imagine agora que você tem a função, né, f de x igual a x mais 2. Isso aqui é uma função afim. Quando eu pego o f de 3, né, o f de 3 vai ficar sendo 3 mais 2, que é 5. O f de 5 vai ficar sendo 5 mais 2, que é 7. E o f de 7 vai ficar sendo 7 mais 2, que é 9. Então, a nossa PA de elementos, né, f de 3, f de 5, nossa PA não, nossa sequência, né, f de 7, gera pra gente aqui os seguintes elementos. Quais são eles? 5, 7 e 9, né? Em que, nesse caso aqui, a diferença do 5 para o 7 é 2 e do 7 para o 9 é 2, tá certo? Isso acontece para qualquer tipo de sequência, né? Qualquer tipo de sequência que é PA aplicada em uma função afim, né? Ela sempre vai gerar uma outra PA, tá bom? Então, essa afirmação é verdadeira. Então, vou apagar aqui para a gente comentar o item C, tá certo? No comentário aqui do item C, né, nós temos o seguinte, ele está dizendo o seguinte, se que a gente tem uma sequência, né, uma progressão, uma sequência aqui em que eu tenho M, N e P, né, e ele está dizendo que é uma PA e também uma PG, né, então isso implica que os valores de M, N e P são os mesmos, ou seja, são iguais. M é igual a N, que é igual a P, né? Isso faz total sentido, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, a sequência 3, 3 e 3, essa sequência aqui, ela é uma PA, por quê? Ela é uma PA de razão 0, né? Do 3 para o 3 aumentou nada, e do 3 para o 3 não aumentou nada, então a razão é 0. Se eu ver ela como PA, mas se eu ver ela como PG, né, ela é uma sequência de razão 1, né, do 3 para o 3 multipliquei por 1 e do 3 para o 3 multipliquei por 1, certo? Esse tipo de situação vai acontecer sempre, tá certo? Se você tem uma sequência que é uma PA, e também uma PG, significa que os elementos dessa sequência tem que ser os mesmos, tem que ser iguais. Existe uma demonstração matemática para isso, mas não é o nosso objetivo aqui. Então, esse item aqui também é correto, né? Certo? Então, vamos aqui para o item D, né? No item D, nós temos aí uma soma, certo? Nós temos aí uma soma de 1, deixa eu colocar aqui item D. Temos uma soma de 1 mais 2 terços, né? Porque eu estou colocando logo 2 terços, porque ele está dizendo que o x é 2 terços, né? E aqui vai ficar 2 sobre 9, né? Por que 2 sobre 9? Porque o x é 2 terços e eu vou dividir por 3, né? Então vai ficar 2 terços vezes 1 terço, né? Porque aqui é a primeira vez no inverso da segunda. Então aqui vai ficar 2 sobre 9, tá bom? Então, de modo análogo, a sequência continua assim, ó. 2 terços, 2 sobre 27, mais 2 sobre 81 e assim sucessivamente. Ele quer verificar se esse resultado dá 4, tá certo? Beleza, mas eu não sei se é 4, eu vou colocar uma interrogação aqui. Percebam que essa parte aqui, né, que a gente destacou entre o parêntese, é a soma dos termos de uma PG. Qual PG? A PG de termos 2 terços, 2 nonos, 2 sobre 27, 2 sobre 81 e assim sucessivamente, né? Em que a razão, né, em que a razão dessa PG é 1 terço, né? Que é menor do que 1, beleza? Então percebam que de 2 terços para 2 nonos a gente multiplica aqui por 1 terço. De 2 nonos para 2 sobre 27 a gente multiplica também por 1 terço. E assim sucessivamente, né? Então a gente tem
uma PG que aqui no final é infinita, né? E a razão é um número menor do que 1. Aí existe uma regrazinha para somar esse tipo de PG, né? No número dos termos. Que é o primeiro termo dividido para 1 menos a razão. Tem essa regrazinha aqui que a gente utiliza, tá certo? Então, vamos fazer primeiro essa soma aqui, ver quanto dá, e depois adicionar o 1, tá certo? Então, a soma dos termos infinitos dessa PG é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2 terços. Dividido para 1 menos a razão. Quem é a razão? 1 terço, tá certo? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 2 terços, certo? 2 terços dividido, né? Dividido aqui para 1 menos 1 terço. Se eu pego 1 menos 1 terço, né? 1 menos 1 terço é a mesma coisa que 2 terços, né? Tá certo? Então, 2 terços dividido para 2 terços é 1. Ok? Então, conclusão, né? Qual é a conclusão que eu chego nessa situação? A conclusão que eu chego é que essa somazinha aqui, né? Essa somazinha aqui dentro do parênteses, ela é 1, né? No infinito. Então, qual vai ser o resultado dessa soma? É 1 mais 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Tá certo? 1 mais 1 é igual a 2. Então, ele está dizendo aqui nesse entender que essa soma toda aqui, né? Está dizendo que essa soma toda aqui é 4. E é falsa. Essa soma toda e o resultado dá 2. Então, o item incorreto, né? Vai ser aqui o item D. Tá bom? Nesse item ele também é verdadeiro, né? A gente pode até testar, se for o caso, tá bom? Mas ele também é verdadeiro. Vamos colocar só um exemplo mesmo, para a gente verificar. Então, imagine aqui que no item nós temos, por exemplo, a seguinte sequência. Vou colocar uma sequência simples. 1, 2 e 3, né? Colocando aqui essa sequência simples 1, 2 e 3, né? Então, quando eu pego a nova sequência, né? No caso aqui é 1 sobre NP, ou seja, 1 sobre NP seria esses carinhas aqui, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 ficaria sendo 6, certo? Aí o próximo ficaria 1 sobre MP, né? Quem é o M? O M é esse e esse carinha aqui, então ficaria 1 terço, tá certo? E o último ficaria 1 sobre MN, né? MN ficaria 1 sobre 1 vezes 2, ficaria 1 meio, tá certo? Aí, para que isso aqui seja uma PA, eu tenho que verificar se quando eu pego 1 terço e subtraio de 1 sexto, dá igual a mesma coisa quando eu pego 1 meio e subtraio de 1 terço, tá certo? Esses dois resultados têm que ser iguais. Aí vamos lá. Vou fazer primeiro essa partezinha aqui, ó. Vou fazer primeiro essa partezinha aqui e verificar se é igual à segunda parte. Eu posso, né, por exemplo, multiplicar isso aqui por 2 e aqui por 2. Então vai ficar 2 sobre 6 menos 1 sobre 6. 2 sobre 6 menos 1 sobre 6, né, é 1 sexto. Então essa primeira expressão aqui é 1 sexto. Agora vamos olhar essa expressão aqui, né? Posso multiplicar aqui por 2, né? Por 2 não, no caso eu vou multiplicar por 3. E essa outra aqui eu vou multiplicar por 2. Né? Tanto numerador como denominador. O que é que eu obtenho? Eu obtenho o seguinte, ó. 3 sobre 6 menos 2 sobre 6. Que vai ficar também 1 sexto, né? Que isso aqui vai ser a minha razão. Então, como obtivemos a mesma razão, significa que essa sequência também é uma PA, né? Assim como essa daqui também é uma PA. Então, o único item correto aqui nesse caso ficaria sendo realmente o item D, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. É uma questão extensa, né? Ela não é tão simples.
Espero que tenham compreendido. Até o próximo vídeo.